4 fundos imobiliários que eu venho estudando e eu acredito que seja uma ótima oportunidade para o mês de outubro. Lembrando que nenhum desses fundos imobiliários que eu vou falar no vídeo de hoje é uma recomendação de compra, galera. Eu já cansei de falar para vocês que quem segue de quem é quente, de influencer na internet ou dica de amigo, acaba perdendo dinheiro. O melhor que você pode fazer para você é aprender a investir em fundos imobiliários, escolher o melhor fundo imobiliário e você escolher o melhor fundo imobiliário para você e não simplesmente copiar. Você pode usar o que? Os fundos imobiliários que eu já analisei, que eu já estudei como uma base, mas não é para você investir porque eu tô falando para você aqui. Você vê os fundos imobiliários que eu tô falando, vai, estuda sobre eles e vê se é uma boa opção de investimento para você. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, mais especificamente sobre 4 fundos imobiliários que eu analisei e eu considero ser uma ótima opção de investimento para o mês de outubro. São fundos imobiliários de diversos setores, alguns que já estão num preço mais elevado, mas eu acredito que vão começar a distribuir um dividendo cada vez melhor, e outros fundos imobiliários que ainda estão desvalorizados e pode ser um grande potencial para você investir agora enquanto está barato, e aí você vai ganhar na valorização do ativo e também dividendos. Muitas pessoas pensam que os fundos imobiliários são investimentos simplesmente para você receber renda passiva, que é só através dos dividendos que você é remunerado. E não, os dividendos são uma ótima fonte de remuneração dos fundos imobiliários, mas também você pode ganhar através da valorização, e não precisa ser um ou outro, ou dividendos ou valorização. Você pode ganhar através da valorização e também através dos dividendos. Fundos imobiliários é basicamente um imóvel, e como você ganha dinheiro com o imóvel? Você ganha na valorização do imóvel e através do aluguel do imóvel. Então fundos imobiliários funcionam exatamente da mesma maneira, através dos dividendos e através da valorização. Então eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos começar por um fundo imobiliário que eu gosto bastante, veio de um setor que eu venho falando bastante, que é o setor de lajes corporativas. Se você já me segue no Instagram, você vê nos stories que eu sempre estou falando que as oportunidades para ganhar na valorização dos fundos imobiliários está no setor de tijolo, e dentre eles o setor de lajes corporativas. Então se você não me segue lá, que todos os dias eu falo sobre investimentos, fundos imobiliários, ações, dividendos, @giovanni.casimiro. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês do site Investidor 10. E o primeiro fundo imobiliário é o fundo imobiliário PVBI11. Ele está com uma cotação atual de R$ 99,00, pagando dividendo de 7,48% nos últimos 12 meses, um PVP de 0,99 e ali a valorização dos últimos 12 meses de mais de 15%. Inclusive, eu sempre gosto de explicar o que é o PVP, porque eu sei que sempre tem pessoas novas que chegam aqui no canal e não sabem o que é o PVP. E se você é uma pessoa que caiu nesse vídeo do nada, não sabe quem eu sou, não sabe sobre fundos imobiliários nem nada disso, se inscreva no canal, isso me ajuda demais a levar minha mensagem para cada vez mais pessoas e trazer essas pessoas aqui para o canal para aprender sobre fundos imobiliários, renda passiva, ações. Então se inscreva no canal, porque cerca de 80% das pessoas que estão assistindo meus vídeos não são inscritas no canal. Se inscreve, isso me ajuda demais, de verdade mesmo. Deixa seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tiver sobre fundos imobiliários, que eu vou estar te ajudando, combinado? Vamos voltar aqui para a tela. E PVP, galera, é o preço sobre valor patrimonial. Então sempre que tiver abaixo de 1,00, o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, abaixo do valor justo que seria dele. Lógico, aí a gente tem que identificar o porquê isso está acontecendo, para saber se é uma oportunidade ou se é uma armadilha ali do mercado. E sempre que tiver acima de 1,00, está sendo negociado acima do valor justo para ele. Mas às vezes é bom você comprar uma coisa que é mais cara, é porque tem qualidade, é porque vale a pena. Tem um preço, é porque é bom normalmente, né? Às vezes as pessoas ficam procurando aquele fundo imobiliário muito barato, mas se esquece já do ditado popular, o barato sai caro. Se ele tá barato é porque tem um motivo, ele não é tão bom. Se ele fosse muito bom, ele estaria caro. Então a gente tem que ver mesmo, analisar para ver se é uma oportunidade ou se é uma armadilha, o motivo dele estar barato. Então o PVP do PVBI11 está um valor patrimonial bem interessante, 0,99, não está muito alto, também não está muito baixo, é um ótimo fundo imobiliário, eu gosto bastante. Ele é do setor de lajes corporativas, como eu já falei, um fundo de tijolo, gestão ativa, a taxa de administração dele é de 1%,
O último rendimento por cota foi de 0,56%. E aqui a gente consegue ver o histórico de pagamento dos dividendos desse fundo imobiliário. A gente vê que é um dividendo bem recorrente. Teve só um mês aqui que foi bem ruim, no mês 12 de 2021, mas não foi recorrente, logo ele já voltou ali a pagar os dividendos que sempre pagou. Então é muito bom quando você tem consistência, que você já pode se programar para saber o quanto você vai ganhar. Ele é um fundo imobiliário que está todo em São Paulo e ele só tem 4 imóveis. Ele é um fundo imobiliário que ele não é monoativo, mas ele tem poucos imóveis em carteira. Isso torna um fundo imobiliário mais arriscado. Quanto mais imóveis ele tem em carteira, menos arriscado ele é. Esse daqui só tem 4 imóveis e os 4 são em São Paulo, mas são ótimos imóveis localizados em Faria Lima, o complexo JK, então Park Tower, são fundos imobiliários de extrema qualidade, só que não é tão diversificado, então é bom estar de olho. Então o PVBI11 foi o primeiro fundo imobiliário dessa sequência de 4 fundos imobiliários que eu acredito que seja uma boa oportunidade para o mês de outubro. E agora vamos para o segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário, também já falei bastante dele, é o BTLG11, um fundo de logística, né? Um fundo que já vem se valorizando há um tempo, mas eu ainda acredito que ele tem um grande potencial de valorização, mesmo estando acima do valor patrimonial. Então lembra que eu falei que às vezes vai estar caro, acima do valor patrimonial, mas pode ficar ainda mais caro porque ele é um bom fundo imobiliário? O BTLG, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra, pode ser um desses fundos imobiliários. A cotação dele atual é de R$ 103. Nos números que eu fiz de valuation, tudo, eu acredito que ele pode chegar a valer 118, 120 reais. Não seria nada absurdo para esse fundo imobiliário. Lembrando que isso é estudo. Eu não estou falando que vai chegar, que deve chegar, que está barato e você pode investir nele sem risco nenhum. Fundo imobiliário é um investimento de renda variável, então sempre tem o risco. O dividend yield dele é de 8,54% e ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 3,64%. Aqui a gente consegue ver dos últimos 5 anos, né? Ele teve um pico aí em 2020, ele caiu, né? Você já sabe o motivo por que caiu em 2020 e continuou caindo, teve uma breve recuperada aqui, mas nada de absurdo. Por isso que eu acredito que é um fundo imobiliário que tem muito potencial. Um fundo de logística, né? Eu já falei aqui do segmento de tijolo. O valor patrimonial por cota dele é de R$ 98, ele está R$ 103. O último rendimento foi 0,74 por cota e a taxa de administração é de 0,9%, uma ótima taxa de administração. Vamos ver o dividendo aqui embaixo, né? O dividendo dele vem subindo, então de 2018 para cá subiu bastante, chegando em 2021 e 2022 no recorde de dividendo, 0,72 centavos. Teve um pico aqui de 0,82 centavos por cota, mas logo caiu de novo. Quem sabe esse 0,82 lá na frente não se torne uma realidade, né? E ele é um fundo imobiliário mais diversificado. Você vê que ele tem 14, 15, 16 imóveis em carteira, a maioria, lógico, em São Paulo, mas tem em Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina. São imóveis bem localizados, a maioria deles são alugados com contratos de longo prazo, então o risco dele é bem baixo. Eu considero um dos melhores fundos imobiliários. Eu gosto bastante desse fundo imobiliário. Agora vamos pro terceiro fundo imobiliário que eu separei aqui para vocês. O terceiro fundo imobiliário que eu separei para vocês é do segmento de papel, mas fica comigo que o quarto fundo imobiliário eu acredito sim que ele pode te gerar uma grande valorização e distribuir bons dividendos no futuro. Mas vamos pro terceiro, tudo na sua hora, né, galera? Então o terceiro fundo imobiliário, já adiantei para vocês que era do segmento de papel, é o RECR11. Ele está com uma cotação atual de R$ 89,35, distribuindo dividendo de 14,58% nos últimos 12 meses. Lembrando que passado não é garantia de futuro, isso pode mudar no futuro, não é recorrente sempre os dividendos, né, galera? Mas esse ano foi muito bom por conta da alta taxa de juros. Ano que vem também não deve ter uma diferença absurda nos dividendos, mas sim, não é sempre que vai ter isso, porque a taxa Selic tende a cair. Mas esse fundo imobiliário já teve uma grande desvalorização, só por conta do mercado precificar que a taxa de Selic vai cair. Então ele já caiu sem mesmo a taxa Selic cair. Eu gosto de ser anticíclico, né? Eu gosto de ir na contramão do mercado, porque eu falo, o mercado, infelizmente, ele não é dos mais inteligentes, né? Tem como a gente adiantar ali,
prever algumas coisas que vai acontecer. Então o mercado já precificou que ele vai cair por conta da taxa de juros, eu vejo como uma oportunidade de comprar 11% mais barato do que estava no passado, então eu compro com desconto. Então ele está com PVP de 0,96. Há um tempo atrás era impossível praticamente você achar fundo imobiliário de papel com PVP menor que 1. Agora a gente já está achando um bom fundo imobiliário com PVP de 0,96. Então a gente vê aqui, vamos ver o período do último ano, ó, ele saiu ali da casa de 101 e agora está na casa dos 88,38, 89. Então ele teve uma grande desvalorização. E agora vamos ver aqui mais algumas informações. Fundo de papel, gestão ativa, segmento lajes corporativas, não é tanto assim por conta que ele é mais segmento de papel, né? A taxa de administração dele é de 0,20, dividendo por cota foi de 80 centavos e o valor patrimonial dele é bem alto, galera. Mais de 2 bilhões de valor patrimonial. Vamos ver os dividendos dele, como vem crescendo. Como é um fundo imobiliário até que novo, né? Ele não é velho, não dá pra gente ver no longo prazo, mas teve bastante oscilação. Agora tá voltando aqui para casa do que começou, né? Não, ainda tá 10 centavos acima. Então eu considero que seja uma boa alternativa ali. Ele caiu bastante. Eu gosto dessa opção, mas lembrando que não é uma recomendação de compra. E para fundos de papéis, galera, é muito importante a gente ver para onde esse fundo imobiliário está emprestando dinheiro, porque quando é fundo de papel, a maioria deles é em CRI, que é um investimento de renda fixa. Então você tem que ver a segurança desses contratos. Então sempre antes de investir em um fundo imobiliário de papel, você entra no site desse fundo imobiliário e vê ali onde está atrelado, onde esse fundo imobiliário está emprestando o dinheiro dele, porque o risco do fundo imobiliário de papel está nos contratos, de ele não receber o dinheiro de volta, dele tomar um calote. Então você tem que prestar atenção nisso também. Agora eu vou abrir com vocês aqui a quarta opção e a que eu acredito que tem o maior potencial de valorização. E a quarta opção eu tô com RBRP11, galera. A cotação dele atual de R$60, dividend yield de 8,43% nos últimos 12 meses, PVP de 0,73. Aqui que está o potencial de valorização, né? 27% de potencial de valorização para ele chegar no valor patrimonial justo. E também uma desvalorização nos últimos 12 meses de 18%, galera. E aí, quando a gente vê um cenário desse, a gente tem que entender o porquê o fundo imobiliário está desse jeito, por que o PVP está tão baixo, por que ele se desvalorizou. Então a gente tem que se perguntar o porquê das coisas, né? Não pode ver aqui e falar, nossa, que maravilha, encontrei uma mina de ouro. Não é assim que funciona, porque às vezes você pensa que está barato e ainda ele pode cair mais, né? Nunca tem limite para queda, ele sempre pode cair mais. Analisando esse fundo imobiliário, eu vi que é porque eles fizeram uma aquisição de um imóvel que chama River One e eles não conseguiram alugar esse imóvel. Eles pensaram que seria muito mais fácil de alugar esse imóvel. E esse imóvel continua vazio e já faz algum tempo que esse imóvel está vazio. E eles não estão conseguindo locar. Então, por conta disso, o mercado jogou a cota lá para baixo, porque enquanto você não está alocando, você continua tendo despesas, e aí ele tira o lucro dos outros imóveis que ele tem em carteira para bancar essa despesa, e os acionistas são prejudicados. Então o mercado jogou as ações lá para baixo, mas eu acredito que o imóvel que eles locaram não é um imóvel ruim, e eles sim podem locar esse imóvel. Então o que eu acredito? Que quem estava no fundo imobiliário e saiu, perdeu dinheiro, fez uma péssima escolha. Pra gente que pode começar a investir nesse fundo imobiliário com ele precificado, que já tem um imóvel vago, não tem como a gente perder, porque já está precificado que esse imóvel está vago. Se esse imóvel for locado, o potencial de valorização é bem grande. Por quê? Agora está falando, não, é difícil, é difícil. Se ele for locado do nada, a gente tem uma grande chance de valorização desse fundo imobiliário. Então eu gosto bastante, eu venho investindo na minha carteira do canal aqui, que eu tenho um quadro Arriscando a Própria Pele, que vai sair um próximo episódio em breve. Então segue aqui o canal, deixe seu like para vocês receber a notificação quando eu postar esse novo vídeo. E se você não tem conta em nenhuma corretora, abre na Toro Investimento, que é a corretora que eu estou usando, o link está aqui na descrição. Ao completar R$1.000 investido, você ganha 3 ETFs de Gold 11. Ah, Giovanni, mas eu preciso colocar R$1.000 de uma vez só? Não, você pode colocar 100, 200, 300 e quando completar R$1.000,
você vai ganhar 3 ETFs de Gold 11 que valem mais de R$30 mais ou menos. É uma ótima corretora, eu venho usando, eu gosto bastante. Então o link está aqui na descrição. Agora vamos voltar aqui para o fundo imobiliário, que você pode investir também através da Toro Investimento, e vamos continuar aqui para entender um pouco melhor, né? É um fundo imobiliário de tijolo, né? Como eu falei, tem um imóvel dele vago, taxa de administração de 0,12, último rendimento de 0,45, valor patrimonial por cota R$83, e ele tá quanto no momento? 60. Então, para ir para o valor patrimonial dele, ele pode se valorizar R$23 por cota, uma quantidade bem grande de valorização. Os dividendos, você vê que ele paga um dividendo absurdo lá em 2018, mas depois caiu e está bem baixo os dividendos dele aqui, logicamente por conta desse fundo imobiliário que está vago, mas você vê que ele é bem diversificado. Essa é a vantagem de você ter um fundo imobiliário bem diversificado. Mesmo ele estando com um imóvel totalmente vago em carteira, ele tem outros que estão dando ótimos rendimentos e você continua recebendo seus dividendos. Você não para. A cota tem uma desvalorização ali por um período, mas você continua recebendo seu aluguel. Você não para de se receber aluguel. Então ele tem 12 imóveis em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Um deles está totalmente vazio, que é o River One, e é por esse motivo que eu acredito que é uma grande oportunidade. Mas sempre estude antes de investir em qualquer fundo imobiliário que eu falei aqui. Deixa nos comentários suas dúvidas, se inscreva no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!